Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, olha eu aqui de novo. Vamos fazer mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe no dia de ontem, domingo. Domingão, dia do Senhor, né? A gente não pôde estar aqui para fazer a nossa meditação durante esses dias, mas a gente vai fazendo até onde a gente vai podendo, né? Eu tô mais livre, a casa tá mais em ordem para que a gente possa fazer a nossa reflexão e a gente vai fazer. Então agora a gente vai refletir um pouquinho sobre a palavra de ontem, do domingo, tá certo? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela tá no livro de João. Continuamos em João, né, no capítulo 15. No versículo do 1 ao 8, aqui, do 1 seguindo. Quem está unido a Jesus produz frutos. Eu sou a videira, eu sou a verdadeira videira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele os poda para que deem mais frutos, ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhe falei. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unidos a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar frutos, se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele, dará muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como ramo e secará. Esses ramos são ajuntados e jogados no fogo e queimados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre a videira verdadeira. Para quem não entende, quando a gente logo vê, quando a gente logo lê, a gente percebe que está se falando de uma videira, né? De uma árvore, de uma planta que se dá frutos, né? Jesus fala dessa forma. Jesus diz que ele é a videira, né? Que ele é a videira verdadeira. Então ele fala, ele cita a videira para dizer que ele é o Senhor de todas as coisas. Os ramos, se ele não permanecer na videira, ele morre, não é assim? Temos a árvore, temos ali o caule de uma árvore, né? O tronco de uma árvore. Temos ali os galhos. Quando a gente tira um galho, a gente vê que aquele galho ele seca, né? Ele está ali, mas ele seca, ele morre, ele não faz mais parte daquela árvore. Então, ele morre. Aí Jesus vem nos dizer que nós somos assim. A gente precisa dar frutos. Mas que frutos são esses? A palavra fala de uma videira, a palavra fala de frutos. Né? Para as pessoas que não entendem, acha que é verdadeiramente o fruto, mas não, ele está falando de nós. Ele está falando que a gente precisa dar frutos. E para a gente dar frutos, a gente precisa estar nele. Ou seja, ele é a videira, ele é o Senhor. Nós somos os galhos. Então a gente precisa estar junto dele. A gente precisa estar em contato com ele através da sua palavra. É o único contato, através da oração, através da intimidade que a gente tem com o Senhor através da oração. É o único meio que a gente tem de estar, de sermos o galho e estar junto
da videira que é o Senhor, né? Se a gente se afasta dessas coisas, em primeiro lugar, a gente vira um galho seco, como ele fala. Quando a gente corta o galho de uma árvore e a gente vê lá, ele seca, ele morre. Por quê? Porque ele não está mais junto à árvore. A mesma coisa Jesus diz conosco, que a gente precisa produzir frutos. Mas como seria produzir esses frutos? Como que eu vou dar frutos se eu não sou uma árvore, se eu não sou, eu sou uma pessoa, né? Como que eu posso dar frutos? Existem meios da gente dar frutos e o único meio é conhecendo a Jesus Cristo, é encontrando Jesus Cristo na nossa vida. Aí você pode pensar, mas eu já encontrei, eu tenho Jesus dentro do meu coração, né? Eu tenho Jesus dentro do meu coração, eu acredito que Ele exista, né? Eu acredito, eu tenho fé, né? Mas na maioria das vezes a gente não faz a sua vontade. É como eu falava no vídeo anterior, como a palavra falava, né? Para você amar a Deus, você precisa viver os mandamentos, palavra do próprio Jesus Cristo. Se você me ama, você vive os mandamentos, você vive a minha palavra. Então, em primeiro lugar, para a gente dar esses frutos que Jesus quer que a gente dê, a gente precisa encontrá-lo. Ou seja, para as pessoas que já encontrou um dia Jesus na vida, que já entende a palavra de Deus, que já vive dentro de uma igreja, fazendo parte de algum movimento, de alguma coisa, está sempre ali em contato com a palavra de Deus. Seja com o padre, seja com o pastor, seja com o pregador em grupos de oração, seja em cultos evangélicos, enfim, você tem um contato direto com a palavra. Então ali, aqueles líderes que estão ali, eles estão lhe ensinando como viver, mostrando para nós como a gente deve viver, como Jesus quer que a gente viva, né? Então é um momento que a gente tem de aprendizado para a gente começar a mudar de vida. A gente precisa entender a palavra de Deus para que a gente possa mudar de vida e que a gente possa dar bons frutos, né? Aí a palavra também diz aqui, se você observar, que aqueles galhos secos, eles só vão prestar para ser amarrados e jogados no fogo e depois queimado. Esse fogo que a palavra fala aqui não é o fogo que a gente acende para queimar uma lenha, né? É o fogo, é o inferno, vamos se dizer, para onde a gente vai. É o que tem para a gente quando a gente não encontra a palavra de Deus. Quando a gente não muda de vida, quando a gente não sai do mundo em relação a pecados, a coisas erradas, coisa que desagrada o coração de Deus, a gente vai encontrar o quê? O fogo do inferno, né? Que não é esse fogo que queima a lenha, vamos se dizer assim. Aqui é falado galhos secos. Galho seco significa aqui as pessoas que estão no mundo. Galhos secos, que representa aquelas pessoas, todas as pessoas que não encontraram ainda a palavra de Deus. Aquelas pessoas que estão no mundo, que vivem como se não houvesse amanhã. Aquelas pessoas que vivem achando que a única vida que existe é essa, né? Que não existe uma outra vida, a vida eterna. Que a gente aqui temos que viver tudo que der na telha, porque quando a gente morrer, tudo acaba. É para essas pessoas, para Jesus, essas pessoas é cortado dele e é jogado fora. Ali vira um galho seco. E esse galho seco, no finalzinho de tudo, no dia do julgamento, será jogado no fogo do inferno. Essas pessoas,
A palavra de Deus, ela é muito dura, realmente, né? Jesus, ele é muito radical, né? Não adianta a gente colocar paninhos quentes aqui e ali, porque é isso aí, é essa palavra que ele diz. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, para você dar o fruto que ele quer, você tem que estar permanente com ele. Para você permanecer do lado de Jesus, você precisa viver uma vida de oração, uma vida de jejum, de penitência, não é? Para as pessoas jovens que escutam isso, não entende, acha que é balela, que é coisa de gente velho, né? Que é coisa de gente velho. Ah, tá fazendo essas coisas. Não, deixa isso para minha avó, deixa isso para minha mãe, né? Mas não é bem assim. Os jovens, ele também morre. As crianças também vão embora muito antes do que os velhos. Às vezes você tem uma pessoa velha em casa, idosa, né? E muitas vezes vai um jovem, vai uma criança primeiro, né? E nesse decorrer da vida, se você tiver lá como um galho seco cortado, sem estar preso a Jesus Cristo, sem estar vivendo já a palavra de Deus, vivendo já as coisas de Deus, falando do jovem, né? As crianças não, mas o jovem, vivendo ali a palavra de Deus. Você para Jesus é um galho cortado, seco, né? Então o que é que ele vem trazer para nós? Ele vem trazer que a gente precisa dar frutos. E para a gente dar frutos, a gente precisa estar nele. Para a gente dar frutos, a gente precisa entender a palavra dele, viver a palavra dele, trazer os ensinamentos daqui da palavra de Deus, para nós, para a gente poder viver. Aí vocês podem perguntar, né? E o que significa dar o fruto? O que é isso, dar frutos? Frutos é você mesmo, é a sua mudança. Quando você conhece a Jesus Cristo, quando você conhece a palavra de Deus, você começa a mudar. É um fruto, isso aí. Você começa a mudar. E aí as pessoas que estão ao teu redor, elas começam a notar, né, que você mudou em alguma área da sua vida. Muitas vezes você é uma pessoa muito arrogante. Muitas vezes você é uma pessoa prepotente. Outras vezes você é uma pessoa ignorante. Ignorante verbalmente falando, sabe? Aquela pessoa grossa, que só fala alto, que só fala gritando, que chama nome, que te humilha. Muitas vezes você é essa pessoa, né? Muitas vezes a gente tem vários tipos de defeitos. Assim como a gente tem qualidades, a gente também tem defeitos. Mas a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai se alimentando disso aqui e a gente vai mudando. O Espírito Santo, que a gente falava no vídeo anterior, o Espírito Santo, ele vai nos acusando que a gente está no caminho errado, né? Se a gente altera a nossa voz com a pessoa, a gente vai lembrar de alguma passagem daqui que a gente já viu e aí a gente vai mudando. A gente já diminui a voz. Se a gente é uma pessoa prepotente, a gente já vai mudando. Se a gente é uma pessoa arrogante, a gente já vai mudando. E aquela pessoa que convive com a gente, em primeiro lugar, a nossa família, né? Elas começam a notar, né? E ali elas começam também a mudar. É um exemplo que eu estou dando, né? Elas começam também a mudar. Por quê? Muitas vezes a gente é agressivo com alguém, mas a gente nunca vê a nossa agressividade. Muitas vezes a gente só vê a agressividade da pessoa. E muitas vezes aquela pessoa ela só foi agressiva conosco porque a gente foi agressivo. Mas geralmente a gente nunca vê dessa forma, né? A gente não vê, a gente só vê a agressividade da pessoa. Que seja verbalmente, que seja de corpo, seja lá como for, fisicamente, né? Mas a gente não vê, a gente não consegue ver. Mas aí você começa a mudar e você começa a tratar aquela pessoa de uma forma diferente. Aí o que é que acontece? Automaticamente aquela pessoa observa, diz assim, fulana depois que foi à igreja, depois que está indo à igreja, depois que está lendo a palavra, depois que está rezando mais, fulana está mudando.
fulano está mudando comigo, fulano está sendo uma pessoa mais paciente, fulano está assim, fulano está assado. Pronto. Aquela pessoa, ela também começa a mudar com você. Ela deixa de gritar com você porque você já não grita mais com ela. E ali vai causando ali uma harmonia, vamos dizer assim. Uma harmonia dentro da família, do marido com a esposa, da mãe com os filhos. E vai virando ali uma harmonia entre eles. Isso aí é um fruto. Você já deu um fruto àquela pessoa. Aquela pessoa já é um fruto seu. Porque aquela pessoa, ela também mudou com a sua mudança. E assim sucessivamente, né? É você, por exemplo, convidar alguém, né? Você é uma pessoa, vamos se dizer que você é uma pessoa de calçada. Você é uma pessoa de... tá ali tricotando na calçada. Sabe esse povo que... uma horinha dessa aí, você passa na rua, você vê as pessoas sentadas na calçada, tricotando, né? Não tem como não falar da vida dos outros quando você está sentado em calçada com turminha, com vizinhos, com isso, com aquilo. Sempre surge, sempre vem aquele que sabe mais e aí começa a falar, começa a dizer e você se envolve, você vai falando. Sempre existe isso, né? E aí quando você entende a palavra de Deus, você um dia você está ali sentada com uma daquelas pessoas ali e ali você começa a explicar a ela que não é legal você falar da vida dos outros, que você viu aqui na palavra de Deus que Jesus não gosta de fofoqueiro, que a fofoca é coisa do cão, é coisa de Satanás, a fofoca ela traz intriga, né? E ali você vai conversando com aquela pessoa. E ali aquela pessoa pode se interessar em algum momento e dizer: é verdade, me mostra onde foi que tu visse isso aqui, né? Então você vai lá, você pega a palavra, você mostra. Você diz: rapaz, ó, quando tu sentar aqui que chegar alguém falando da vida dos outros, tu diz que vai fazer teu café, que vai passar a roupa do teu marido, que vai lavar, fazer sei lá, o mingau da tua criança. Inventa qualquer coisa e vai te saindo aos poucos. Não fica ali tricotando a vida dos outros, porque é uma coisa que não nos pertence, né? Então tu vai começar a dar ali o conselho e de repente a pessoa pode verdadeiramente mudar. Pode verdadeiramente olhar e dizer assim: eu quero conhecer esse Deus também, né? Eu preciso, a minha vida está errada aqui, a minha vida está errada ali. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. E aí começa a se interessar, de repente aquela pessoa já está ali, já vai para a igreja, já vai à missa e já começa ali a ter uma vida diferente. É mais um fruto seu. Mas para você fazer isso, você dar esse fruto, você precisa estar ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. O seu galho, ele não pode ser cortado, ele tem que estar ligado, ele tem que estar grudado, ele tem que estar ali. Então, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, Jesus vem nos trazer com essa palavra que a gente não pode deixar que ele nos corte e jogue fora para que a gente possa secar. Quando a gente está fora, nós somos um ramo seco. O que significa um ramo seco? É um galho seco, né? É aquele que é cortado da videira e jogado fora. Né? Quando a gente está no mundo, a gente só observa as coisas do mundo, a gente só quer saber das coisas daqui. Quando a gente escuta alguma coisa da palavra de Deus e a gente não quer acolher, né? A gente diz: não, eu não vou viver isso aqui, porque se eu viver isso aqui eu vou perder as coisas boas que o mundo me oferece, né? Mas a palavra vem dizer que se você não tiver ligada, você, ramo, você, galho, não tiver ligado à videira, você vai ser queimado no fogo do inferno, né? Galho seco não serve para nada, a palavra diz. Em outras palavras, que galho seco só serve para queimar. Ser queimado e jogado fora. Então, quando a gente tá fora, né? Quando a gente tá fora, a gente é um galho seco para Jesus. Né? Então a gente tem que acordar enquanto há tempo.
Se você está cortado, se você está vivendo mais coisas do mundo, abra seu olho, sinta no coração o desejo de conhecer a palavra de Deus, para que você possa viver perto de Jesus, dentro do coração de Jesus, agradando a Ele. A gente vai virar santo, Maria? Não, a gente nunca vai virar santo. Mas existe um diferencial que é querer mudar. Querer dentro do coração mudar. Poxa, eu faço isso aqui errado, eu fofoco, eu sento aqui na calçada, eu passo a tarde todinha aqui fofocando da vida dos outros. Eu queria mudar. Então, começar a sentir a vontade de mudar. Quando chega aquela pessoa conversando besteira na tua casa, tu corta. Ó, fulano, é o seguinte, eu não quero falar da vida de ninguém. Não me interessa, sabe? Eu tive pensando direitinho, né? Eu não quero mais falar da vida dos outros. Às vezes tem gente que chega a falar da vida de pessoas que você nem conhece. Ah, mas fulano... Quem é fulano? Quem é? Quem é? Eu não conheço fulano, não sei quem é fulano, né? E aí você vai entrando naquilo ali. Você vai dando palpite, e ali você vai pecando porque você está julgando a vida de quem você nunca viu na vida, né? Mas existe essa vontade de mudar, né? Então você corta. Se você cortar 1, 2 vezes, essa pessoa nem na tua casa vai mais, né? Ou então essa pessoa não vai mais na tua casa, ou então essa pessoa vai na tua casa e já não vai mais falar da vida dos outros também. Então essa pessoa, ela já vai dar um fruto, que é essa criatura que deixou de falar da vida dos outros, e assim sucessivamente. Existem vários exemplos que a gente pode citar, que você está dando frutos. Então, geralmente na igreja a gente escuta um dizerzinho que diz assim, né? Quando você tá dando frutos, você é apedrejado, né? Desconfie das pessoas que estão ali dentro da igreja e não é afetada pela inveja, pela intriga, pela difamação, né? Então, quando você estiver dentro da igreja, dentro de um grupo de oração ou dentro de qualquer movimento e as pessoas começarem a pegar no teu pé, começar a falar mal de você ao padre, começar isso, aquilo, é porque você está dando frutos, né? É porque você está dando frutos. E quando a gente dá frutos, a gente é apedrejado. Quando a gente começa a sair do mundo, de onde está o foco ali das coisas erradas, as pessoas elas não gostam, elas se afastam da gente, né? E em se tratando de dentro da igreja, dentro de movimento, as pessoas começam a invejar, né? As pessoas começam a botar defeito no teu ministério, seja ele qual for, seja ele de música, seja ele de pregação, seja ele de... As pessoas elas não te acolhem, né? Você quer ver surgir cantores, pregadores, acolhedores, intercessores, você entra e comece a dar frutos. Deixa as pessoas começarem a te procurar lá no grupo, né? Muitas vezes você é uma pessoa que você tem um carisma com as pessoas, que você acolhe as pessoas, você tem um jeito de conversar com as pessoas te procuram mais do que as outras. E aí? Aquelas que estão ali, fora do Espírito Santo, só observando o que tu faz, vão ter raiva de você e vão querer puxar teu tapete. Mas tenha sempre um discernimento de não deixar o Espírito Santo nunca. Porque se você olhar para trás, você desiste do seu ministério, né? E Jesus está lá para acolher o seu ministério. Não é para ver você deixar, largar tudo ali que você passou anos e anos para descobrir o seu dom, um dom de cantar, um dom de pregar, um dom de interceder, um dom de acolher. E de repente, por causa de A, de B, de C, de fofoca, disso, daquilo, você deixar. Porque você está ali, você está fazendo a vontade de Deus, né? Não é as pessoas que estão ali
jogando pedras em você, que você vai deixar o seu ministério para trás, né? Então Jesus vem nos dizer que a gente precisa dar esse fruto e a gente precisa dar frutos bons, né? A gente precisa dar frutos bons. Ainda tem mais essa. A gente não pode dar fruto podre. O que é fruto podre? Como eu posso dar um fruto podre para Jesus? Para ele olhar e dizer assim, essa fruta aí que ela deu não está servindo de nada. Vamos se dizer que eu tenho uma amiga que engravidou, né, fora de uma vida de fornicação, vamos se dizer assim, fora do casamento, sexo fora do casamento, engravida de um namorado, de um noivo, de um ficante, sei lá. E aí a pessoa automaticamente não quer o filho. Aí te procura. Quando te procura, eu quero que tu me ajude a abortar. Então, ao invés de tu dar um conselho para ela seguir em frente, né, com a criança, não abortar, porque o aborto é pecado, é morte, você está matando uma pessoa, né? Não faz isso que tu vai se arrepender. Ao invés de tu dar esse fruto bom, porque se tu dá esse conselho e a pessoa ela deixa de fazer, né? Tu ganhou um tijolão lá no céu, né? Isso aí tu vai ser um pontinho lá para tua salvação. Se tu conseguir impedir que essa pessoa faça uma besteira dessa, então tu deu um fruto bom. Mas se tu chega, se a pessoa chega em você, né, e diz assim, eu quero abortar e eu preciso da tua ajuda, e tu vai lá e diz assim, eu sei onde tem uma clínica, vamos lá, eu sei onde tem um remédio bom, vamos lá, eu vou comprar e vou te dar, vou te levar em tal lugar, a gente vai fazer esse aborto. Tu tá dando um fruto podre. Para Jesus é um fruto podre. Então tu tá colaborando para ser cortada, né, da videira. Tu já é um ramo seco. Tu é aquele ramo que tá esperando somente chegar o momento de juntar o feixe ali, ó, de pessoas que não vão entrar no céu e ser jogado no inferno para ser queimado. Entendeu agora o que significa frutos bons, dar frutos? Essas coisas assim, né? Então, quando a gente lê essa palavra envolvendo frutos, é isso que a gente traz para a nossa vida, né? A gente precisa estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Vamos aprender que Ele é a videira, Ele é a árvore, Ele é o tronco, Ele é o caule. Nós somos os galhos e precisamos estar nele. Nele. Precisamos estar na palavra dele, né? Para que a gente não seja cortado, vire um galho seco e seja queimado no inferno. É isso que a palavra de Deus ontem veio nos trazer. Amém? Um bom final de tarde para vocês e até mais tarde.